Eu assisti Deadpool e Wolverine e eu tenho sentimentos, ok? Principalmente em relação ao Wade e a Vanessa. Porque, gente, o que aconteceu? Em um momento, eles estavam planejando terem filhos e no outro ela está saindo com o cara do trabalho. Quem é Dermond? Quer dizer, que bom que ela tá viva e tal, mas... Ai, isso dói! Eles eram as peças pontudinhas de um quebra-cabeça. Gente, o que aconteceu ali? E aí, ao longo do filme, a gente descobre que nada aconteceu. Quer dizer, algo claramente aconteceu. Wade Wilson foi rejeitado pelos Vingadores e pelos X-Men, aparentemente. O que, para um personagem que passou 2 filmes se recusando a fazer parte da equipe porque não levava jeito para super-herói, ele ser tão afetado por essa rejeição a ponto do relacionamento dele com a Vanessa dar errado dessa maneira, meu amor, coisas aconteceram aqui e eu, colhi de cereja, estou me propondo a investigar. Antes de qualquer coisa, devo esclarecer que meu conhecimento sobre o Deadpool se baseia nos filmes e em alguns quadrinhos específicos. Eu posso não ser a maior especialista no personagem, mas eu sei uma coisa ou duas sobre nosso mercenário tagarela. Dito isso, vamos começar com um contexto. Wade Wilson e Vanessa Callister se conheceram em um bar de qualidade duvidosa onde ambos trabalhavam, ele como mercenário e ela como garota de programa. Desde então, os dois estão juntos, com uma vida sexual ativa e mais situações de quase morte do que o que seria indicado. No primeiro filme, Wade e Vanessa estão vivendo uma adorável vida de casal, eles ficam noivos e tudo é lindo, até Wade descobrir os cânceres, no plural. Vanessa é um catalisador para o Wade ingressar no programa Arma X. A ideia de poder ingressar no programa e não apenas curar os cânceres, mas ganhar superpoderes é a chance que ele precisa para poder sobreviver e, principalmente, continuar com a Vanessa. É na Vanessa em quem ele pensa quando está sendo torturado. É para ela que ele vai quando ele está livre. Mas ele está tão inseguro com relação à própria aparência que ele não tem coragem de falar com ela. No segundo filme, Wade e Vanessa estão sendo lindos e felizes juntos e começam a planejar terem filhos. De qualquer forma, Vanessa morre e Wade se afunda em uma trajetória de luto e reconstrução. Mas, mesmo morta, Vanessa ainda é uma motivação para Wade, para tudo o que ele faz ao longo do segundo filme, porque ela disse que o coração dele não estava no lugar certo. Mas e no terceiro filme? No terceiro filme, Wade e Vanessa não parecem mais eles mesmos, pelo menos quando se diz respeito ao relacionamento deles. No começo, eu achei que foi por causa dos filhos. Quando um casal planeja ter filhos, algumas coisas tendem a mudar. É comum que casais que pretendem aumentar a família se mudem para casas maiores ou procurem carreiras mais estáveis. Como eu disse, Wade é um mercenário e Vanessa é uma stripper. Nenhuma dessas profissões é a mais segura para um casal que pretende ter filhos, então é preciso fazer mudanças e sacrifícios para se adaptar a esse novo membro que vai chegar na família. No entanto, eu não sei o que deu na cabeça dos roteiristas, se eles quiseram mudar um pouco ou só não quiseram continuar a trama de Wade e Wilson tentando ser pai, porque ele e a Vanessa aqui estão mais mornos que mingau de idoso. Sou só eu ou todo o tesão daqui morreu junto com Lanterna Verde nos pós-créditos? A coisa é que, mesmo separados, Vanessa ainda é um motivador para o Deadpool, porque é por causa dela que o Wade se aposenta da vida mercenária e começa a trabalhar em um emprego comum. É ela quem o Wade quer ver. É por ela que o Wade salva a linha do tempo dele no terceiro filme. Agora, vejam, meus ouvintes, Vanessa é uma presença na vida do Deadpool. Ela mal está presente na maior parte dos 3 filmes, mas ainda assim, é ela quem motiva ele. É ela quem faz o Wade mudar e se tornar alguém mais altruísta. É ela quem fala para ele voltar do mundo dos mortos porque a família de Wade precisa dele. É tudo ela. Wade Wilson ama essa mulher. O que me faz pensar que, entre os dois, se alguém quis se separar, quem tomou a atitude foi ela. Mas por quê? O que o Wade pode ter feito para que Vanessa terminasse com ele? Não foi o fato dele ser um mercenário, não foi a aparência, e não foi porque estar perto de alguém como Deadpool é perigoso. Literalmente, a primeira aparição da Vanessa é os roteiristas mostrando que ela dá conta de se proteger. Vanessa
ama o Wade Wilson, tá na porra da parede deles. Essa é uma frase que eles usam o tempo todo. Isso me obriga a ceder ao que o terceiro filme disse. Wade nunca superou a rejeição dos Vingadores. E, na verdade, isso faz muito sentido. Embora o filme, quando se trate disso, seja muito mais simbólico do que literal. Que bom que eu estou aqui para explicar, não precisa me agradecer. O que acontece é o seguinte, Deadpool não é um herói, mas Wade Wilson quer ser um herói. Mas Cully, Deadpool vive dizendo que não quer ser um super-herói. Ele disse isso no início do primeiro filme. É por isso que a gente faz o que faz, mas basicamente pelo dinheiro. Aí, pode dar uma surra no meu padrasto? Só esfrego a cara de um sujeito no asfalto se ele merecer. Ei, peraí! Você é meu herói. Não. Isso eu não sou. Disse no segundo. Um treinamento pode ser X-Men. Tá perdendo tempo, Madre Teresa de Aço. Eu não tenho perfil de X-Men. Eufemismo do ano. Mas aí é que está. No terceiro, ele quer fazer a diferença. Pela Vanessa, ele diz. Pois é, Deadpool diz que não quer ser um super-herói, mas nem sempre as besteiras que a gente diz são verdades. Existem 3 motivos para o Wade aceitar fazer parte do programa Arma X. O primeiro é curar o câncer, o segundo é poder voltar a viver com a Vanessa, e o terceiro é poder ser um herói. Porque prometeram a ele que iriam transformá-lo em um super-herói. Canonicamente, tanto nos filmes como nos quadrinhos, não temos um motivo oficial para o Wade ter recebido uma dispensa desonrosa das forças especiais. Mas teorias dizem que ele teria recebido uma missão que não concordou em cumprir. Apesar da sua aparente habilidade de não se importar com nada, o Wade tem sim uma veia moral bem definida. Ele não mata quem não merece, de acordo com ele. Sendo eu uma pessoa cujo senso de justiça pende mais para um Homem-Aranha da vida, eu tenho pensamentos sobre isso, mas eu vou poupá-los do meu discurso. No geral, o Wade não mata pessoas que ele considera boas ou inocentes. Embora ele seja descuidado com civis, você nunca vai vê-lo matando indiscriminadamente. Deadpool é um mercenário. Ele está do lado de quem paga mais alto, é verdade, mas apenas se ele concordar com quem está pagando. Pelo menos nos quadrinhos, não é tão incomum assim encontrar o Deadpool matando alguém que está tentando contratá-lo porque ele discordou dos motivos do contratante. Nos filmes, vamos ver ele matando assassinos, abusadores, traficantes, torturadores e todo tipo de gente ruim. E embora ele não esteja saltando para salvar civis inocentes, Wade pode ser considerado altruísta mesmo antes do segundo filme. Falando como uma escritora, essa cena existe por um motivo. Não se trata apenas de apresentar Wade Wilson para o público, porque isso poderia ter sido feito na cena do bar que vem em seguida. Essa cena existe para apresentar Wade como um herói, embora ele diga o contrário. Para que o público entenda que, apesar da moralidade flexível, Deadpool tem um coração e ele é um personagem para quem podemos torcer. Ser rejeitado pelos Vingadores não é só uma questão de ego ou uma piada. É uma ferida, uma que Logan vai usar contra ele em dado momento e que vai afetá-lo tanto a ponto de deteriorar essencialmente o relacionamento dele com a Vanessa. Ser rejeitado pelos Vingadores não é o equivalente a ser rejeitado em uma entrevista de emprego. É você não é bom o suficiente. Wade não aceitou entrar para os X-Men no primeiro filme porque estava em uma jornada de vingança que ele não poderia concluir se estivesse na equipe. E ele negou inicialmente o convite do Colossus no segundo filme porque ele não se sentia bom o suficiente, porque ele se sentia culpado pela morte da Vanessa. Em algum momento entre o segundo e o terceiro filme, Wade Wilson se sentiu pronto para tentar entrar em uma equipe. Ele se vingou de todo mundo que havia para se vingar, ele consertou a morte da mulher que ele ama, construiu uma família e se tornou uma versão melhor de si mesmo. Finalmente feliz, finalmente estável e, se a trama do segundo filme ainda é válida, com um filho pela frente. Crianças nos dão a chance de sermos melhores, disse Vanessa. E considerando toda a jornada de Wade com Russell e o que o trabalho dele fez a Vanessa no segundo filme, faz sentido pensar que Wade gostaria de largar o trabalho mercenário para tentar ser um herói de verdade e um futuro pai melhor. Nos quadrinhos, não é apenas do Wolverine que Wade é um grande fã, mas também do Capitão América e do Homem-Aranha, 2 dos maiores exemplos de super-heróis que temos em toda a Marvel.
Wade constantemente se envolve em tramas onde ele tenta ser melhor, principalmente quando a Ellie, que é a filha dele, aparece nas histórias. Wade quer ser um herói, mas apesar de querer, há sempre algo que o impede de seguir esse caminho. Wade é alguém que cresceu em uma família desestruturada, passou por guerras e foi tão torturado a ponto da mente dele se fragmentar e dele começar a ouvir vozes. Nos filmes, você vai notar que antes de participar do programa Arma X, Wade não quebra a quarta parede nenhuma vez. A piada que para nós faz muito sentido, para os personagens ao redor, é o triste retrato de um homem que sofre de TEPT, olhando fixamente para um determinado ponto e falando com pessoas que não estão lá. Wade quer ser um herói, mas ele não vai hesitar em atirar se aparecer no caminho dele alguém cujo ele discorde fortemente do discurso. Se ele encontra um abusador ou um torturador, ele vai atirar, porque ele não acredita no sistema de justiça americano, e perdoar e acreditar em segundas chances é algo que nem todo mundo consegue fazer com tanta facilidade. Além disso, Wade é impulsivo, irresponsável e egoísta. O fato dele ser um mercenário, inclinado a aceitar trabalhar para quem paga mais alto, também não ajuda. Isso faz com que ele esteja constantemente quebrando a confiança das pessoas que acreditam nele. Wade também é inseguro. A aparência dele é um grande problema para ele. Não apenas porque as cicatrizes doem como uma cadela, mas porque ele é frequentemente alvo de piadas, insultos e olhares. Ele odeia o que fizeram com ele e sempre há um medo de ser rejeitado pelas pessoas com quem ele se importa. Um detalhe que você pode notar no terceiro filme é que Wade não está na Polaroid dos amigos dele. A única foto que Wade tira é aquela com a Vanessa antes da Arma X, foto que ele próprio toma a iniciativa de tirar. Wade tinha um Instagram, como mencionado por Weasel, e se preocupava com moda o suficiente para fazer críticas sobre os strass no jeans de um estranho. Ele era confiante da própria aparência, o que foi copiosamente destruído por Francis. Isso nos leva de volta ao terceiro filme, onde, rejeitado pelos Vingadores, pelos X-Men e aposentado do trabalho mercenário, o que sobra para Wade Wilson. Vanessa é linda, e o Wade não é. O que pode parecer que é uma fala superficial, mas em uma sociedade onde a aparência dita tanto de quem a gente é e como a gente se comporta, começa a fazer sentido presumir que, sem o trabalho mercenário, clinicamente louco, tendo a aparência que tem e provavelmente tendo adquirido uma porrada de TEPT com tudo o que ocorreu nos últimos 2 filmes e ainda se sentindo culpado pela morte da Vanessa e sendo culpado por ela, é perfeitamente razoável pensar que o Wade deve ter mudado consideravelmente de um filme para o outro. E quando a gente muda, nossas relações também mudam. A coisa é que o Deadpool é um personagem com uma longa sequência de relacionamentos problemáticos. Eu vou pegar como exemplo o relacionamento dele com a Shaquilla, e por favor me perdoem se eu falei o nome dela errado, eu ainda não sei se é Shaquilla, se é Shaquilla, alguma coisa assim. Em dado momento do crossover bromântico entre Homem-Aranha e Deadpool, o relacionamento dos dois começa a esfriar. Da Shaquilla e do Deadpool, não do Homem-Aranha e do Deadpool. Embora o relacionamento do Homem-Aranha e dele realmente esfrie um pouco. Enfim, na trama, Chique é uma sucubus, rainha dos condenados, enquanto Deadpool está envolvido com Homem-Aranha tentando se tornar um herói. Agora pegue tudo o que eu falei sobre como o Deadpool se sente sobre a própria aparência e mantenha fresco em sua mente. Wade absolutamente odeia a própria aparência, mas a Chique gosta. É que em dado momento, Wade recupera sua aparência de antes, o que desagrada a Shaquilla, mesmo com ela sabendo que Wade estaria mais feliz assim. Deadpool tem um coração mole. Ele é um piadista e toma as decisões mais estúpidas, mas ele se preocupa com as pessoas que ama e se entrega verdadeiramente aos relacionamentos em que se envolve. Tanto assim que ele mete a própria cabeça em uma tigela de ácido para tentar recuperar a aparência com cicatrizes, mesmo com ele não gostando do que vê, mesmo com ele estando mais feliz sem elas, mesmo que isso doa para um caralho, ele faz isso por causa da Shaquilla, lutando por um relacionamento que já não tinha mais jeito, porque, passou um tempinho e ela fugiu com Drácula. Não importa os autores ou roteiristas que peguem Deadpool para escrever, isso é algo que parece se manter
em todas as versões do personagem. Por isso, não é inesperado que ele tenha tentado continuar em um relacionamento que já não era mais o mesmo de quando começou. Ainda tentando conseguir um trabalho e se tornar uma nova pessoa pela Vanessa, mesmo com ele já tendo terminado e ela até ter começado a sair com outra pessoa. Vanessa, por outro lado, parece ter percebido antes de Wade que as coisas haviam mudado. No entanto, o que ela atribui como sendo uma mudança apenas por causa da rejeição dos Vingadores, me parece um buraco um pouco mais fundo do que isso, é o nome da minha fita de sexo. Não se trata só de uma mudança de trabalho, mas uma mudança em quem o Wade Wilson sempre foi. Eles brincam sobre a crise da meia-idade no filme, sobre a menopausa, mas isso não tá tão longe assim da verdade. Sabemos pelo primeiro filme que Deadpool tinha 39 anos. Já no terceiro filme, 6 anos se passam. Quando falamos de crise na meia-idade, falamos de desespero e insegurança, de perdas e luto, da sensação de que está desperdiçando a sua vida, de arrependimentos e de uma ansiedade gritante para tentar recuperar o tempo perdido e tornar o futuro melhor. Quando falamos de Wade Wilson, falamos de um homem que também mudou. Do primeiro para o terceiro, Wade passou por mudanças físicas, mentais, profissionais e pessoais. Ele não é mais o mesmo homem, e pensando assim, faz sentido que Vanessa também não seja mais a mesma mulher, e que as peças pontudinhas de quebra-cabeças que uma vez se encaixaram já não combinam mais. Uau, esse foi um vídeo longo, hein? Nossa, eu tô muito feliz por gravar isso, porque eu gosto muito do Deadpool, é um personagem que eu tenho muito carinho, que me acompanhou bastante ao longo da pandemia. Desculpa por não falar tanto na conclusão. Eu sinto que eu passei o vídeo inteiro tagarelando e não expliquei tanto quanto eu gostaria no final. Eu queria falar mais sobre a questão da crise de meia-idade, mas eu realmente não tenho nenhum autor ou trabalho para me apoiar aqui, então eu teria que procurar. E eu tô com a rotina um pouco confusa. Eu vou comprar um microfone um dia, gente, eu juro. Um dia, quando eu deixar de ser uma estagiária. Enfim. Tem algumas pessoas no meu canal agora, olha só que legal. Até acho que uns 2 vídeos atrás eu me despedia falando que ninguém tá ouvindo isso. Então, acho que agora eu preciso ter responsabilidade. Agora eu preciso ter mais responsabilidade com as besteiras que eu ando falando por aqui, porque somos 63 pessoas. Somos. Eu falei somos? Enfim. Minha dicção. Tá bom. Obrigada por terem visto até aqui e até um próximo vídeo.